Bíblia, no livro de Jonas, no capítulo 2, e nós vamos ver uma oração feita num local muito diferente. Claro que você conhece essa história. Qual foi o local mais estranho ou mais diferente que você já fez uma oração? E eu posso dizer que foi numa UTI, dentro da UTI, deitado lá naquela maca ou naquela cama, e orei ao Senhor, né? Clamando misericórdia. Talvez você tenha orado nesse ambiente ou em outro ambiente. Qual foi o ambiente mais difícil que você já orou? Por você ou por alguém que você amava? Enfim, Jonas orou nas entranhas do peixe. Esse é o tema de hoje, nas entranhas do peixe, né? Jonas se voltou para o Senhor. O contexto é que ele vai fugir de Deus. Chamou Deus Jonas, mas ele quis fugir. E aí Deus o chamou de volta. Aí o primeiro chamado foi tão tranquilo, o segundo já não foi mais tanto, né? Vem a tempestade, ele é jogado no mar, o peixe engole ele. E a gente ouve aquele famoso ditado que quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu ouvi alguém contestando esse ditado, eu achei muito interessante. Que ele falou que na verdade todo mundo vai tanto pela dor quanto pelo amor. Porque quero ver quem não sofreu para encontrar Jesus, né? Quem não bateu cabeça, quem não teve dificuldade, mas nunca deixa de ser também pelo amor, pelas mãos graciosas de Jesus nos libertando. E aqui Jonas está voltando ao Senhor pela dor e voltando também pelo amor, né? Porque ele está ouvindo novamente o chamado do Senhor e ele faz essas orações, ou essa oração, nas entranhas do peixe, que é o ambiente ideal para Deus nos restaurar. A entranha do peixe é o melhor lugar para Deus restaurar a gente, para Deus falar conosco. Lá a gente está quebrantado, não sei se é um ambiente úmido das entranhas do peixe, mas a gente está humilde, a gente está mais tranquilo, e por vezes a gente fala: Senhor, por que eu estou sendo quebrado? Ou quebrantado também pode ser a palavra. Talvez seja para que neste ambiente de quebrantamento ou de quebrar-se, a gente possa ouvir a voz do Senhor. Foi assim com muitos homens, né? Muitos homens e mulheres de Deus. Você pensar em Paulo, vendo aquela luz, deixando ele cego e ouvindo Jesus chamá-lo. Paulo foi quebrantado ali e assim ouviu a voz de Deus, né? Tantos outros que tiveram que ser quebrados para depois voltar ao Senhor, como o filho pródigo, por exemplo. Mas eu quero ler com você esse texto de 10 versos apenas, para a gente meditar na oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante de teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a tua salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém? Essa oração nos ajuda a sair das entranhas do peixe. Ela nos ajuda o processo de restauração. Diz o Henry Nouwen que Deus nos fala não antes da crise para resolver uma crise, né? Deus não nos fala antes da crise e não nos fala depois, Ele nos fala no meio da crise. E quando Deus nos fala, a crise começa a ter fim. É como o Titanic, se o Titanic fosse uma crise, né? Bateu no iceberg, opa, ainda não afundou, mas vai afundar. Depois que Deus fala, a crise já tem os dias contados, ou a barriga do peixe, ou o deserto, chame lá como você quiser. É no meio da turbulência que Ele vai falar conosco, e Ele diz para as coisas se aquietarem. E eu vejo em Jonas, aqui no exemplo dele, algumas coisas cruciais para nós entendermos a respeito da nossa relação com Deus no meio do deserto, da nossa relação com Deus no meio da barriga do peixe, ou das entranhas do peixe.
A primeira coisa é que, e aqui vai um detalhe meio chocante para nós, tá? Jonas entendeu que sempre foi Deus, sempre foi Deus. Essa é a percepção daquele que é restaurado. Veja os primeiros versos, os primeiros da oração. Na minha angústia clamei ao Senhor do ventre do inferno, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. E aqui a gente teria uma discussão teológica tão grande. Pera lá, mas tudo que está acontecendo comigo foi Deus que fez acontecer? Não estou dizendo isso, tá? Mas estou dizendo que depois que você passar, ou no meio da passagem da coisa, você vai ter que começar a reconhecer a mão de Deus sobre você. E de uma maneira mais recorrente do que nós gostamos e até do que fazemos, autores bíblicos reconhecem a mão de Deus até no esmagar. A Noemi, quando volta para sua terra, ela fala assim: não me chame Noemi, me chame Mara. Gosto muito do livro de Ruth, é maravilhoso. E ela fala: porque a mão do Todo-Poderoso que fez isso comigo. E dá vontade de chegar para ela e ter uma discussão teológica, né? Como assim? Seu marido morreu, talvez foi por alguma doença. Seus filhos também, Malom e Quilion, era fraco e desfalecido, alguma coisa assim. Como que você vai dar um nome desse para os seus filhos, querer ainda que eles vivam? Mas a questão é que ela entendeu aquilo que Jonas entendeu, que outros autores bíblicos entenderam. E chega um momento que a gente tem que reconhecer que a mão de Deus está em tudo, em tudo. E dá até um temor de falar isso. Eu não estou novamente dizendo que Deus é que lançou a praga, que Deus que fez a coisa errada, não. Mas Jonas entendeu que ele enxergava Deus em todas as coisas, em todas as coisas. E às vezes a gente parece ser meio chato, meio crente chato quando a gente faz isso, né? A pessoa fala assim: não, aquilo lá me aconteceu, mas foi porque Deus quis, e aquilo lá Deus estava no negócio, e olha só a porta que Deus abriu e a porta que Deus fechou. Você já conversou com alguém que é assim? Parece até meio chato, né? Mas esse é o exercício, tá? É um exercício espiritual de reconhecer a mão de Deus sobre nós, a mão de Deus sobre nós. Por quê? Olha o que Jonas está falando: tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, todas as tuas ondas. Ali a palavra ondas e vagas é a mesma coisa, né? Tem passado por cima de mim. Jonas está olhando para o deserto, vamos usar outro termo, e dizendo: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Talvez esse seja o início do fim da crise mesmo. Dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso estar aqui. Eita, que pesado, né, irmãos? Quem que no meio da crise vai dizer: Senhor, eu preciso passar por isso? Alguém já disse, né, uma música que eu gosto, ela fala assim: ninguém é o vilão quando conta a sua própria história. Ou seja, é uma música meio desconhecida, mas eu acho engraçado essa frase. Quando a gente conta a nossa história, às vezes a gente vai contar a história para os outros, nós somos os coitados, nós estamos sempre certos. E o Evangelho, ele faz essa inversão. Então a gente fala assim: eu estou aqui porque eu preciso passar por isso. Ou, na melhor das hipóteses, na melhor, eu estou aqui porque Deus me considerou digno de passar por isso e permanecer firme. É aí que começa essa primeira coisa. O quê? Nas entranhas do peixe, reconheça: sempre foi Deus. A mão de Deus sempre esteve conosco. Sempre foi Ele. A segunda coisa é que Jonas desejava uma coisa aqui, uma coisa acontecer. Ele fala: até ver o templo da sua santidade. Engraçado, eu estava estudando Jonas, eu já preguei esse texto aqui, outras aplicações, quando eu preguei expositivamente sobre Jonas. Eu preguei uma série de mensagens nos 4 capítulos de Jonas. Então foi rápido, né, comparado a outros aí, que fica mais tempo, né? 1 Timóteo, 1 Pedro. Mas eu me lembro de uma conexão que eu nunca tinha percebido. O livro de Jonas é um livro muito atrelado aos sacerdotes em Israel. Isso não num mau sentido, né? Porque às vezes a gente pensa no sacerdote da época de Jesus. Não, sacerdotes mesmo que faziam sacrifícios lá no templo, que tinham um ofício muito sagrado de adorar a Deus, fazer sacrifício pelos outros. Por quê? Porque quando Jonas está longe da presença de Deus, ele foi jogado na entranha do peixe, o desejo dele é ver o templo de Deus. Olha aqui, o templo está muito ligado ao ofício sacerdotal. E tem até uma historinha, tá? Aí não é verdade essa, né? Mas aí os judeus gostam, né,
seus escritos, tá, o Talmud e outros escritos judaicos, de enfeitar a coisa. Então, eles dizem que o peixe, o grande peixe, passou por um mar, talvez por lençóis freáticos, que passavam debaixo do templo até, né? Então, passou por debaixo do templo. Na verdade, é só uma história, isso não, de fato, certamente não aconteceu, né? O peixe não ficou andando tanto assim. Mas a verdade é que lá no ventre do peixe, lá no meio da escuridão, no meio do deserto, primeiro ele reconheceu que sempre foi a mão de Deus em todo lugar, e segundo, ele mudou o seu desejo. No deserto, os nossos desejos são reorganizados, e agora ele quer ver o templo da santidade de Deus. Era a última coisa que ele queria ver, irmãos. Ele queria ver a Nínive se estourando. Continua assim até o final, porque esse homem é de coração duro, né? Mas pelo menos no ventre do peixe, ele quer ver o Senhor. Um teólogo que eu gosto muito, chamado Agostinho de Hipona, chamado também de Santo Agostinho, mas foi um homem de Deus, ele começa a pensar o que acontece, qual a primeira coisa que muda quando alguém se converte. O cara tinha tempo de pensar, né? Mas um homem consagrado a Deus. Qual que é a primeira coisa que muda quando alguém se converte? Pensa aí, tá? A primeira coisa é que o cara, ele para de ter vícios. Bom, é verdade, eu espero que sim. E aconteceu já com muitos aqui. Mas não é a primeira coisa, né? Às vezes demora. Ou pense aí, demora um tempo. A primeira coisa é que ele para de falar palavrão. Eu espero que isso aconteça também, né? Que mude. Mas não é a primeira coisa. Então ele ficou se indagando. O que é a primeira coisa que acontece quando a pessoa se converte? Se coloque aí qualquer coisa como uma ação, e não vai ser uma ação. Ele vai dizer que a primeira coisa que muda é o coração. Mas uma coisa específica. Muda aquilo que a pessoa amava. Então primeiro, quando ele está no mundo, ele ama as coisas do mundo. Ele ama a si mesmo, ele ama sua própria vontade. Mas quando ele se converte, o amor dele é voltado para Jesus. É claro que ele tem um termo mais técnico, né? Ele chama isso da reordenação dos afetos. Olha que nome bonito. Seus afetos, ou seja, seus desejos, são reorganizados, porque agora eles estão apontando para Jesus. Agora pense nesse Jonas aqui, no ventre não é baleia, né, irmãos? No ventre do grande peixe. Ele está lá e ele diz assim: Senhor, como eu queria ver o templo da tua santidade. Como eu gostaria, Senhor, de estar na tua presença. Este é o passo importante para que a gente aprenda no deserto. Aprenda. O primeiro passo de enxergar Deus no deserto ou no ventre do peixe, enxergar Deus em tudo, é que você já entendeu um processo que vai te tirar dali. Mas enxergar ou desejar Deus acima de tudo é o que fará com que o deserto tenha valido a pena. Tem gente que passa por um monte de luta e a luta só piora a pessoa. Não é verdade? A pessoa passa por um monte de luta. É só você encontrar uma pessoa que é bem ranzinza. Escolhe alguém bem ranzinzo, tá? Bem ranzinzo. Você vai conversar com essa pessoa. Ela teve um monte de luta, um monte de dificuldade por causa do fulano, que é uma pessoa terrível, e o outro ciclano. Não é assim? É verdade? Agora você pega uma pessoa bem amorosa, uma pessoa bem espiritual mesmo, e essa pessoa teve um monte de dificuldade. E o fulano e o ciclano realmente fizeram várias coisas, mas essa pessoa resolveu colocar o seu coração em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Reordenação dos afetos, ou seja, colocou o seu desejo em Jesus. E agora é isso que importa. Que coisa maravilhosa. Se o seu coração não estiver em Jesus, nem o deserto vai valer a pena. Nem está dentro da barriga de um peixe, gente, vai ser suficiente. E aí, a um nível exortativo para mim e para você, eu me lembro de Provérbios, que diz que para o tolo nem o chicote nas costas não vale. O sábio, você só fala, ele já corrige, o tolo nem o chicote. Agora a verdade é o quê? Coloque o seu coração em Jesus, olhe para o Senhor. Claro que Jonas não está falando de Jesus aqui, porque ele vem antes de Jesus, mas ele está olhando para o templo da santidade de Deus, e ele está desejando estar lá. Por quê? Porque o seu coração foi reorganizado na presença de Jesus. Depois ele fala, quando desfalecia, verso 7, em mim, a minha alma
eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração novamente no templo da sua santidade. Agora, ele já falou de desejar estar com o Senhor, e agora ele vai falar de algo, eu acho que é um próximo passo, né? Ele vai usar a palavra lembrança ali, eu me lembrei do Senhor. Quando diz, faleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Dá vontade de falar para Jonas, agora Jonas, agora que você se lembrou do Senhor? Na hora que você estava deitado lá no fundo do navio, dormindo, quando veio a tempestade, você não lembrou, né? Mas deixa que isso aí serve para mim e para você, né? Que às vezes dá vontade de falar para os outros, mas às vezes a gente fica até bem quieto, né? Para ninguém falar para nós. Agora, depois do desejo estar no Senhor, ou seja, do seu coração ser depositado no Senhor, agora ele se lembra do Senhor. E esse se lembrar parece ser colocar a sua vida diante de si, num espectro, né? Por quê? Porque depois que você olha para o Senhor, você tem que repensar a sua vida, Quando desfaleci em mim a minha alma, aí eu me lembrei do Senhor e entrou nele, ou a ti, entrou para Deus, né, a minha oração. O que Jonas está fazendo no capítulo 2 inteiro é esse processo. Dizer, Senhor, como que eu estava errado, Senhor? Senhor, como que eu realmente, Deus, eu estava distante do Senhor. E o processo que nos levará para fora da entranha do peixe, ou do deserto, ou das sombras da escuridão, é repensar a nossa vida. Ninguém sai de uma condição de deserto ou de distanciamento de Deus dizendo que está certo, sem colocar os pingos nos is, sem ter que mudar, sem ter que se alterar. Ninguém. Nem que seja um refinar de Deus. Pode ser apenas um refinar, mas pode ser também um quebrar e fazer de novo. Mas esta outra parte é importante, tá? Então a gente começa num reconhecimento de que Deus está em tudo, de que o Senhor é quem dirige a nossa vida. A gente passa por um coração que deseja Jesus, e agora a gente lembra do Senhor, e a gente reorganiza a nossa vida na presença de Jesus. Mas eu também quero dizer uma coisa, irmãos. Eu acredito que essa ideia de pegar, e o lembrar aqui, estou falando de algo intelectual mesmo, de pegar a nossa vida e fazer assim um escrutínio dela, ela não serve só para o pecador que está lá no mundo. No sentido assim, não, um exemplo bem simples, né? Fulano se converteu, chegou agora na igreja, ele vai ter que passar por esse processo, é verdade? Ele vai ter que chegar uma hora e falar assim, agora eu me lembrei do Senhor, então eu tenho que mudar, eu tenho que parar de fazer tal coisa, e é verdade. Mas às vezes a gente se esquece que o evangelho que serve para o cara que está entrando na igreja, é o mesmo evangelho que serve para nós. Então quem sabe a gente precisa fazer esse exercício, opa, me lembrei do Senhor. E de vez em quando parece que me dá um estalo assim, né? E eu penso, nossa, como eu estou no automático, como eu preciso do Senhor, como eu preciso colocar Deus no meu dia a dia e reorganizar o meu dia a dia, Olha, me aconteceu algo desse tipo, foi essa semana, se eu não me engano, semana passada, não foi essa semana mesmo. Há muito tempo atrás, eu li um livro, muito tempo também não é tanto assim, né, irmãos? Que eu também não tenho tanto tempo assim, né? Mas já fazem alguns anos, talvez uns 10 anos, ou 8 por aí. Eu li um livro chamado Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Eu achei muito interessante aquele livro, e ele dava assim, um caminho de oração, só um exemplo, tá? do que eu relembrei essa semana. E eu achei muito intrigante aquele livro, inclusive emprestei, nem sei para quem, já não tenho mais ele, né? Mas ele dizia assim, para você ter uma vida poderosa de oração, comece falando sobre Deus, agradecendo Deus, quem Ele é, o caráter dEle, a pessoa dEle, as obras dEle. Depois, em segundo plano, não é uma fórmula mágica, tá? Mas é só uma maneira de organizar o seu coração na presença de Jesus. Depois você peça perdão, e ele tem uma lista de vários tipos de pecados. E eu sei que isso pode degringolar num legalismo, mas pensando num coração assim que está desejoso de se arrepender, é muito bom. Uma lista de vários tipos de pecado, como eu estou diante de Deus, se eu estou pecados de pensamento, pecados de palavra, pecados de omissão, ele dá essa lista. Terceiro, aí você vai interceder pelos outros. Até aí você não orou por você mesmo, tá? Você não orou ainda para ficar rico, para ser curado, para nada disso. Você vai orar pelos outros.
Interceder pela família, pela igreja, pelo vizinho e tudo mais. Quarto lugar, você vai orar por você, mas não orar pelas suas vontades. Você vai orar para que Deus desenvolva em você o caráter dele. E aí ele dá uma dica: ore pelo fruto do Espírito. Eu achei muito interessante. Então você começa orando pelo fruto do Espírito, que você tenha amor, que você tenha alegria, paz. E por final, depois desse refinar todo, você ora aí sim pelos seus projetos, pelas suas coisas pessoais. E eu me lembrei disso essa semana, sabe? Tenho sido instigado por Deus a orar um pouco mais. E foi rever lá. Tentei pegar no computador aquele arquivo sabe, que está esquecido em algum lugar. Demorei, procurei, pesquisei oração, vida de oração, oração de não sei o que lá. Até que eu encontrei. E refiz, até está no meu celular aqui, para eu voltar a orar com esse propósito, sabe, com essa organização. Porque eu estava começando a ficar incomodado, irmão. Eu chegava para orar e ficava orando, claro, várias coisas, mas assim, me perdia na oração. Eu sei que já aconteceu isso com todo mundo, tá? Não é só eu. Às vezes passava um bom tempo, falava, gente, eu já parei de orar, já estou falando outra coisa aqui. E Deus foi me incomodando, né? Para que eu pudesse ter uma vida de oração um pouco mais organizada. Não sei se uma vida poderosa, mas um pouco mais organizada. Por que eu estou falando disso? Você vê que esse se lembrar do Senhor serve para o cara que entrou na igreja agora? Serve. Mas serve para mim também, que estava deixando um pouco largada a minha vida de oração. Estava no deixa a vida me levar, assim, eu estou orando, está bom demais, né? Mas de tempos em tempos, irmãos, nós temos que se lembrar daquilo que Deus já fez, daquilo que Ele já falou, de como a gente caminhava com o Senhor. E esse vai ser um exercício intelectual mesmo. Opa, eu tenho que botar na ponta do lápis, eu tenho que repensar, tenho que pensar prioridades, para aí sim a gente poder se desenvolver na presença dEle, tá? E a última, eu sei que teria muito mais, ele vai falar dos que observam vaidades vãs, que deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. E aí ele vai falar sobre o futuro dele, o que eu votei, pagarei e tudo mais. Então eu quero te lembrar que no deserto a gente já faz planos para o futuro. Olha que coisa maravilhosa. No ventre do peixe ele fala assim, mas eu vou te agradecer, Senhor. É só Deus que nos dá essa esperança, né? No meio da turbulência, gente, ele estava no meio do mar, no fundo do mar, com as algas enroladas na cabeça. Isso é ele que está falando, não sou eu. E ele está falando assim, mas eu vou sair daqui e eu vou agradecer a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Esse talvez tenha que ser o último passo, tá, pessoal? Porque se começar como primeiro, a gente fala assim, não vai dar certo, não. Então depois que você enxerga Deus em tudo, depois que você coloca o seu coração nele, depois que você reorganiza sua vida, né, intelectualmente assim, aí você fala assim, mas eu vou sair. Eu sei que eu vou agradecer a Deus por esse deserto, porque eu aprendi, porque eu vi mais a Deus, porque eu virei mais crente, porque eu fui reafinado ou refinado na presença dEle. Então, é um processo de Deus no nosso coração. E as pessoas que já passaram por um deserto, ou que já passaram por uma situação que poderia se assemelhar a um ventre do peixe, elas podem testemunhar disso. E eu também já passei por situações difíceis, que lá no meio da situação, ou talvez o que eu achava que era o meio, mas já indo para o final, eu começo a perceber, nossa, mas eu estou mais esperançoso, olha que coisa interessante. Nossa, mas eu estou conseguindo orar mais. Olha, sabe que eu estou sonhando mais? É interessante, nem sonhava mais coisas, agora estou sonhando mais. Estou querendo pensar em outras coisas. Por quê? No meio desse processo todo, Deus já começa a fazer a gente olhar lá para fora, né? Para fora do deserto, enfim, para fora da barriga do peixe. Que coisa maravilhosa, né? Depois ele vai fazer votos, vai querer agradecer ao Senhor e vai lembrar que do Senhor vem a salvação. Por quê, irmãos? Porque seja na barriga de um peixe, o que importa é a nossa vida com Deus, tá? Essa é a grande lição das entranhas de um peixe, ou do deserto, ou da sombra, ou da noite escura da alma. O que importa é a nossa relação com Deus, e Deus usa até o peixe para nos aproximar dele. O que Ele não vai fazer, se Deus usou até o peixe, o que Ele não vai fazer com uma situação difícil, às vezes com uma doença, às vezes com uma tristeza, às vezes com uma situação ruim, seja minha, seja da família. Novamente, tá? Igual eu falei no começo, não estou dizendo que Deus faz isso. Até chega assim, ser estranho, né? Mas estou dizendo que a gente tem que reconhecer a mão de Deus em tudo. Então a mão do Senhor estava lá. Isso é tão fácil, mas é tão fácil de reconhecer quando a gente passa, não é? Eu passei lá pelas cirurgias e tal, e hoje eu falo, nossa, como Deus me cuidou, né?
Mas lá no meio é difícil de pensar isso, né? Já passei por outras situações, falando, nossa, como Deus estava lá guardando tudo. Quem sabe se eu estou no meio de uma situação que eu já começo a reconhecer agora que a mão do Senhor está ali, está trabalhando em todas as coisas para a glória dEle, para me aproximar dEle. Amém? Vamos fazer uma oração no ventre do peixe, então, na entranha do peixe. Espero que você não esteja na entranha de um peixe ou num deserto, mas certamente eu e você podemos orar. Aonde for, o Wi-Fi de Deus pega onde você estiver, tá? Você pode orar que Ele vai ouvir e nós vamos clamar a Ele. Senhor Jesus, obrigado pela oração de Jonas. Pai, sabemos que ele não aprendeu a lição toda, porque depois ele prega e deseja que a cidade seja destruída, ele não é misericordioso, mas aqui, Senhor, ele está quebrantado, está aberto a ouvir algo que precisa, Senhor, e a ser trabalhado pelo Senhor. Primeiramente, Deus, eu peço, vou pedir por esse processo todo, nos ajuda a enxergar a mão do Senhor. Mesmo ele lá no ventre do peixe, ele falou, foi a tua mão, e nós sabemos que foi mesmo. Então, Senhor, independente do processo, do ambiente, de onde estivermos, que possamos falar assim, é a tua mão, Senhor. Estou sendo esmagado, estou sendo trabalhado, mas é a mão do Senhor. Ah, Pai, oramos como Calvino orou, Senhor, que se eu for esmagado, que seja pelas tuas mãos, que elas são misericordiosas. Ah, Pai, eu sei que é difícil reconhecer isso, e eu, com temor, Deus, não quero dizer que o Senhor coloca a doença, coloca o problema, mas com mais temor ainda, quero dizer que o meu desejo é reconhecer em todos os processos da minha vida, e junto aqui com os meus irmãos, a mão do Senhor em tudo. Também oro, Deus, para que diante disso, o nosso desejo seja ver o templo da tua santidade, ou seja, ver a tua presença, a tua glória. Reorganiza os nossos desejos, Senhor, porque a gente gosta de coisa tão banal, a gente se importa com coisa tão boba, Senhor, mas lá no ventre do peixe, que o nosso coração seja reorganizado para olhar para o Senhor. Isso é que importa, Deus. Também oro, Pai, para que a gente se lembre de Ti, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada, no que fizermos, Pai, em nome de Jesus. Se preciso for reorganizar o dia, a rotina, a vida, as prioridades, mas quando desfalece a nossa alma, que a gente lembra de Ti, Senhor. Eu também peço, Deus, dá esperança ao nosso coração, que a gente faça votos e cumpra, claro, tenha sonhos, tenha projetos, mesmo no meio do deserto, mesmo lá dentro do mar, na barriga do peixe, porque sabemos da Tua misericórdia tão graciosa, que ainda agradeceremos o Senhor por ter passado por isso. Louva ao Senhor, Deus, e agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe.